Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Eliane Marzani e estamos aqui de visu novo, bem retrô, né? Bem retrô, porque o que aconteceu? Esses dias aí, eu cortei o cabelo, minha mãe, não pensei duas vezes. Eu cortei, meu cabelo tava super comprido, né? Eu cortei, porque não adianta você estar com o cabelo comprido quebrado, né? O cabelo tava bom, não tava bom, isso eu não tava gostando. E eu tava, sabe quando você tá com vontade de mudar um pouco? Mas eu não ia mudar a cor do meu cabelo, que era besteira, né? Ah, eu vou botar um cabelo mais escuro, pra quê? Pra depois eu ter que ficar a cada 15 dias você tocando raiz, bobagem, né? Então meu cabelo é branco, tô com o cabelo aqui, ó, branco mesmo, tá? Tudo bem? E aí eu cortei, menina, eu cortei com a tesourinha da escolar, você acredita? Eu cortei com a tesourinha escolar, fiz duas Maria Chiquinha, medi mais ou menos aqui, pá, cortei o cabelo, aí fui na cabeleireira acertar, né? Porque senão ia ficar o cão chupando manga isso aqui. Mas assim, desapeguei de cabelo assim total, né? Tô curtindo essa vibe mais assim, fazia anos que eu tava com o cabelo comprido, né? Então o cabelo comprido tá muito dor de cabeça, muito trabalho. Ou das duas, uma, né? Ele vivia preso com coque e tal. Eu tava cansada de usar coque. O coque era noite, dia de noite, mas eu não vim aqui pra falar do meu cabelinho, né? Só achei que ficou legalzinho. Não sei se você gostou ou não, mas... Bom, então nós vamos falar sobre o novo nascimento. É necessário nós nascermos de novo. E Jesus fala isso duas vezes. Na verdade, tá? Você é necessário nascer de novo. Porque se a gente não nascer de novo, nós não vamos ver o reino de Deus. Não dá, não tem como você entrar no reino de Deus do jeitinho que a gente é, não, né? Não dá, a gente tem que fazer uma mudança. Mas essa mudança, ela não é feita por nós, pelo nosso querer, não. Essa mudança, quem opera no nosso coração é Deus. Nós não temos a capacidade de fazer nada, nem de aumentar a nossa estatura, nem de diminuir a nossa idade, voltar para trás. Enfim, a gente não tem poder na nossa mão para nada disso. Se Deus não fizer isso, nós não conseguiremos. A tendência do nosso coração é ser o quê? Um coração mau, tá? O nosso coração é mau, cheio de pecado. Por mais que eu vou lá, faço boas obras, dou sopa para os pobres, né? Faço tal e coisa. Gente, fazer obras não tem que ser uma coisa para você aplaudir, não. Deveria ser uma coisa natural. Eu consegui enxergar no outro uma extensão de mim mesma. Você vê que a outra pessoa está com fome e você poder dar para ela algo para que ela possa se alimentar também. Então, fazer obras, caridade, obras, seja lá como queira chamar, não é nada fora do comum, tá? Nada fora do comum. Deveria ser uma coisa natural, né? Então as pessoas muitas vezes acham que elas vão ser salvas pelas obras que elas fazem. Olha, dando comida, olha, levei sei lá mais quem, fiz isso, fiz aquilo, não. E Deus não se impressiona com absolutamente nada disso. Deus também não se impressiona com sacrifícios, tá? Não, porque o sacrifício perfeito quem fez foi o próprio Jesus. Então, meu sacrifício não significa absolutamente nada. Mas ele deixa enfatizado para Nicodemos, que era um homem, tá? Que ele era um dos caras de lá do Sinédrio, meu filho, o Sinédrio é como se fosse o TSF aqui, né? Sabe o que é o Sinédrio? Muita gente tem dúvida e nesse vídeo você vai aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Vem comigo. O Sinédrio era o Tribunal Supremo Judaico na época de Jesus. Ele era composto por sacerdotes, anciãos e escribas. Tinha autoridade tanto civil quanto religiosa sobre os judeus que viviam na Palestina naquela época. A palavra Sinédrio vem do termo grego Sinedrion, que significa assembleia ou conselho. O Sinédrio ele era liderado pelo sumo sacerdote, que era o principal líder da época. E o Sinédrio ele tinha a responsabilidade de julgar as questões legais e religiosas da época. E o seu poder variava dependendo do contexto histórico ou da influência política. O Sinédrio era como se ele fosse o STF da nossa época. No Novo Testamento, o Sinédrio aparece por muitas vezes. Por exemplo, no julgamento de Jesus em Mateus capítulo 26, Jesus é levado perante o Sinédrio para ser julgado por blasfêmia e por afirmar ser o Messias. Só que nesse episódio, o Sinédrio não tinha autoridade para dar uma sentença de morte, porque isso era uma prerrogativa apenas do Império Romano. Não sei se você se lembra, mas lá em Atos 4 e 5, Pedro e João são levados ao Sinédrio porque eles estavam pregando o nome de Jesus. O Sinédrio tentou restringir a pregação deles, mas Pedro e João se mantiveram fiéis. O Sinédrio desempenhou um papel muito importante na vida política e religiosa dos judeus na época do Segundo Templo. No entanto, depois da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, o Sinédrio perdeu a sua autoridade. Você tinha que ter uma pessoa, tá, que julgasse os casos que apareciam. Veja que o caso da mulher adúltera, vamos pensar aqui comigo, não passou pelo Sinédrio, tá? Se você não viu esse vídeo, tem aí. Ela não passou, ela foi levada. Cadê o homem? Não levaram o homem, só levaram a mulher. Por quê? Eles tinham má intenção com Jesus. Você veja como o negócio era, tá? Então foram levar a mulher lá para ver o que ele falava. Então, essa mulher não passou pelo Sinédrio, porque pelas leis ela deveria ser julgada juntamente com o homem, ter várias testemunhas que vissem no ato ali, não bastava estar no mesmo lugar, tinha que estar o ato mesmo em si, tinha que pegar ali no tchan. E aí, o que acontecia? Eles julgavam. Então esse homem ele era do Sinédrio também, ele era conhecedor da palavra, mestre, tanto que Jesus chama Nicodemos de mestre de Israel, meio que ironicamente, né, porque o verdadeiro mestre era ele. Então Nicodemos foi conhecer Jesus, porque Jesus estava muito famosão, nossa, olha, ele é o cara dos milagres, gente, ele faz milagre, tal e coisa, e começou burburinho pra lá, burburinho pra cá, foi todo mundo conhecer Jesus Cristo, né? E aí ele também não podia ficar de fora dessa, e do dia ele vai e fala, não, eu vou conhecer Jesus, mas eu vou à noite. Por que será que ele foi à noite, hein?
Ele foi à noite porque ele não queria ser visto, não queria que desse ruim lá no Sinédrio, pode ser? Pode ser que ele não foi à noite porque Jesus só vivia cercado de muita gente, ele queria ter uma conversa mais, assim, sossegada com Jesus, aquele monte de gente, não ia dar para conversar. Então, uma conversa mais, né, mais íntima, tal, com Jesus e ficava difícil, né? Ou pode ser também que ele, pura e simplesmente, foi no horário aí que deu para ele, estava muito ocupado também, não sabemos o motivo. Mas uma coisa é certa, maior que a escuridão da noite era a escuridão que estava ali no coração de Nicodemos, tá? Essa era a pior de todas as escuridões, porque não tinha uma estrela ali, né? Então ele vai ter com Jesus e aí ele começa a falar dos milagres, tal. E Jesus não fica nem um pouco impressionado, porque Jesus não fica impressionado de você falar, né, ficar lá elogiando, pondo para cima, tapinha nas costas, como muita gente acaba fazendo, né? Jesus poderia estar na condição de homem, mas ele não era um homem comum, tá? Ele tinha a deidade, tanto homem como Deus, então ele conhecia o coração das pessoas e sabia que Nicodemos, né? O negócio de Nicodemos não era ficar discutindo ali os milagres. Nossa, você viu quando eu fiz milagre? Pô, aquele milagre foi legal, hein? O que você achou? O que você achou? Não, não foi isso não, tá? Muito pelo contrário, ele falou, não, necessário você é nascer de novo. Poxa, mas você vai pensar, mas ele não falou isso para mulher adúltera, não falou para Zaqueu, não falou para o ladrão da cruz. Poxa, não falou para ninguém, mas foi falar para Nicodemos, porque Nicodemos conhecia a palavra, tá? E mesmo sendo conhecedor da palavra, isso não garantia para ele um lugarzinho ao sol lá no céu, não. Então, quer dizer, você tem que conhecer a palavra? Tem que conhecer a palavra, claro, mas é necessário que você nasça de novo. Aí você vai perguntar, mas espera aí, não estou entendendo o que é nascer de novo. E Nicodemos também não entendeu. Nicodemos achou o quê? Que nascer de novo era ir para a barriga da mãe dele. Ele foi literal mesmo na coisa. E Jesus falou, não, espera aí, nascer do Espírito. Tá? Do corpo você já nasceu, agora você tem que nascer do Espírito, porque não basta só ter conhecimento, tá? Não basta só isso, não basta você ter uma fé emocional, uma fé que você fica lá, ai, Jesus é lindo, ai, Jesus... Não, 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 o negócio o riscado é outro. Então, veja bem que nascer de novo tem uma conotação mais assim, de mudança de vida, mudança interior. Se você não tem uma mudança interior, tem alguma coisa muito errada aí, tá certo? E é o que ele está apontando, né, para Nicodemos, né? Então, o novo nascimento é mais necessário, mais urgente necessidade da sua vida. Você precisa nascer de novo. Sem nascer de novo, sua vida é vã, sua esperança é vã, sua religião é vã, tudo é vão. Quando você acha que, é porque no céu não haverá denominações no céu, ok? Não adianta, você pode ir para o céu sem dinheiro, sem amigos, sem cargo, sem importância, tá? E morreu, te colocar lá no caixote de tomate ou te enterrar, isso não é o mais importante. Se você foi com um caixão de ouro, foi com o caixão do tomate lá. Mas o mais importante é o que você semeou aqui na sua vida. Como você foi aqui. É isso que vai interessar lá em cima. Né? Se você era mais bonito, mais isso. Se você era influencer e tal. E quantas pessoas. Não, isso aí para Deus não interessa. Então Deus deixa muito claro. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz e siga-me. Ele está falando isso, né? O que é carregar a cruz? Seguir a Cristo não é uma coisa fácil, não, né? Na bico, é só dizer que eu acredito em Deus. Não, é uma mudança. E mudança, ela exige ação, ela exige esforço, ela exige de você uma vigilância eterna. Nós temos que estar nascendo do Espírito todo dia, no mínimo 50 vezes por dia, tá de bom tamanho, sabe? É onde você tem que estar o tempo inteiro preocupado em agradar a Deus, adorar a Deus e negar a si mesmo, negar suas vontades, negar o seu nervosinho, negar essa boquinha santa, negar tudo, tudo. Por quê? Por amor a Deus, não é por amor a ninguém, não. Eu vou me fazer de bonitinha aqui só para inglês ver. Não, Deus está vendo todas as coisas. Deus não, Ele sabe bem o que você está fazendo. Então, abrir mão dos próprios desejos, das suas ambições, das suas vontades. Por mais ambiciosa que eu seja, eu vou dizer uma coisa, vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui, não adianta, não vai levar. E ainda vão dividir lá as coisas na hora que você morrer, tá bom? Só para te deixar mais desesperado. Então, assim, exige renúncia, exige sacrifício e perseverança. É esperar, ter paciência, né? Então é uma jornada recompensadora, pois leva à vida eterna, é a verdadeira felicidade em Cristo. Então o alvo é Cristo.
O alvo é a vida eterna. É legal aqui, bacana, legal, pá, o carrinho, não sei das contas, a casa, as viagens, pô, tudo muito legal. Mas isso não é o alvo da gente. O nosso alvo é Jesus Cristo, é a nossa vida eterna. Então é como aquele corredor que é para você conseguir ganhar uma maratona, uma São Silvestre, sei lá o que aí, você não vai conseguir deitado em cima de uma cama. Não vai conseguir mesmo. Tá? Então, como é que a jornada aí vai começar com o primeiro passo? É você observar muitas coisas, você vai ter que ter mudança de hábitos alimentares, mudanças de hábito, né? A hora que você dorme, que você acorda, tudo vai ter que ter uma mudança no geral, para que você atinja a meta que você quer. Você realmente quer estar no pelotão né? Aquele pelotão lá da frente, né? Então, não, você não quer ficar lá atrás, junto com os bagunceiros, com os arruaceiros, você não só participar de brincadeira, não. Você quer estar no pelotão de elite. Você realmente almeja a coroa, e essa coroa que você quer, né? Ela é corruptível. Agora, a coroa que a gente quer, meu querido, ela é incorruptível. Não dá. Então, a porta, ela continua estreita, mas ela não alargou, não. Ninguém foi lá e colocou porta nova. Não tem, não, né? Então, assim, é um chamado para você redirecionar todos os seus esforços, pensamentos e ações e seguir verdadeiramente o Mestre, tá? Buscar a sua vontade e alcançar a vida eterna. Então, o foco é fazer de Jesus o centro da sua vida e das suas decisões. Esse é o foco principal. Perseverar, né? E não desistir mesmo diante das dificuldades, né? Porque Deus falou, no mundo tereis aflições, então não vamos querer achar, não, vamos numa religiosidade coaching aí, de achar que a gente tá com Jesus, então tá tudo certo. Não, pelo contrário, né? As coisas às vezes ficam até mais estreitas, bem mais estreitas, mas no fim das contas vale a pena. É como aquela mãe que tá para dar à luz, meu Deus, que dor horrorosa. Pensa na sua dor e multiplica por 100. Eu tive 12 horas. Olha, eu vou falar a verdade, eu não sinto saudade nenhuma dessa dor. Mas depois de tudo, quando a criança nasce, aí você vê que tudo aquilo que você passou valeu a pena. Aqueles 9, principalmente os 3 últimos meses, que a barriga fica gigantesca, né? Ai, meu Deus do céu, você não consegue dormir, você não consegue virar, você não consegue andar. É uma coisa assim, surreal. Ser mãe é surreal, né? Já é surreal. É fora da curva. Então, a mesma coisa, é uma dor de parto, mas depois vai valer a pena, porque é vida eterna, que é passageiro, lá é eterno. Você já parou para pensar nisso? A inclinação do coração, do nosso coração, é contra Deus. Olha só que coisa séria. Você jamais desejará conhecer Deus se o próprio Deus não tocar no seu coração. Se Deus não tocar no seu coração, você vai amar mais as trevas do que a luz. Porque falar a palavra de Deus arrepia. Tem gente que não dá. Passa o vídeo, não quer saber, não quer, chega na igreja, dá um ciricutico, por que esse pastor não acaba logo? Ai, meu Deus do céu, não aguenta, não sei o quê, papapá, vai na igreja por fazer uma questão até social, só para fazer o social, mas a vida dele não tá ali, sabe? Então, assim, é tão diferente quando a gente começa a estudar a palavra, que você começa a ver as coisas, e você começa a ligar os pontos, sabe? É muito especial, é muito especial. Você não pode mudar a si mesmo, nós não temos condição de nos mudarmos a nós mesmos, tá? Pode ser que no primeiro momento, na primeira semana você consegue, na segunda quem sabe, na terceira você já tá, né? Não aguento mais, não quero fazer não. Então, aí Deus, quando você tem um foco, quando você tem um amor, quando você faz a coisa e aquilo não pesa pra você, e você tem prazer, e vai sempre mais e mais e mais, é muito legal, é muito legal. Mas quando você tá com o coração morto, lá nos delitos, né? Nas coisas da carne, gente, é complicado, porque a vida da gente é assim, o coração, né? É duro. Então, assim, a única maneira de transformar esse coração de pedra num coração de carne é só Deus na nossa vida. É só Deus mesmo, não vai ter jeito, tá? Então, se você está insensível à palavra de Deus, é como morto. Você está como morto, né? Nós acabamos ficando como mortos, porque insensíveis. Eu lembro que na época que eu não era evangélica, não era crente, eu estava insensível, a palavra entrava aqui e saía lá, eu não queria saber, sabe? Eu estava morta mesmo, né? E às vezes essa morte, ela acontece até mesmo quando a gente já tem um certo tempo de evangelho, né? Olha que terrível que é. Então, por exemplo, você tem lá vários anos de evangelho, mas continua sendo João das Couves, do mesmo jeito, não mudou nada. Tá? Isso vai levando você a um esfriamento e uma morte espiritual, porque não tem desenvolvimento numa pessoa que ela não quer mudança mesmo, ela acha que vai entrar no reino de Deus, naquela bagaceira toda, mas não vai mesmo. E não sou eu que estou falando, porque eu não sou ninguém na fila do pão com manteiga, tá ok? Então, você pode entender uma coisa, que sem novo nascimento você não pode ver o reino, não pode entrar nesse reino e acabou. Tá lá em 3, né? João 3, 5, né?
A não ser que Deus mude a disposição íntima de sua alma e que transplante seu coração de pedra e lhe dê um coração de carne. A não ser que você receba o toque regenerador do Espírito Santo. Forte isso, hein? Então, a fé intelectual, a fé emocional, de nada vai resolver. Sinto muito lhe informar, tá? Então, nós temos que parar de buscar Jesus por conta dos milagres. Nós temos que buscar Jesus pelo abençoador que ele é, né? Pela pessoa dele. Então, assim, temos que prezar mais aquele que foi levantado, né? Da cruz do Calvário, para nos salvar, definitivamente. Então, assim, muitas pessoas às vezes são atraídas por Jesus por causa do milagre, então elas querem mais a bênção do que o abençoador. Então, o que acontece? Ela acaba não voltando, acaba não querendo mais saber de Deus e tal e coisa. Então, o nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Oh, glória! Então, assim, a pessoa que fala, não vou mudar, não vai haver mudança, não haverá sinais de mudança, ela está desobedecendo uma ordem expressa de Jesus. Porque ele fala, na verdade, ele está dando ênfase 2 vezes na importância de se prestar atenção naquilo que ele está falando. Depois que chega lá no dia do juízo, não adianta chorar, falar que caiu da mudança, nem quachá, meu pé tá doendo. Não adianta, porque Deus, olha, vai para apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu fiz obra, eu dei caridade, eu era tão linda. Nossa, não sei o que. Deus vai falar, e daí? Não vos conheço do mesmo jeito, porque não é a obra que vai salvar a gente. Gente, eu posso colocar 1 milhão de gente. Olha, eu posso colocar 1 milhão, eu posso pegar meu colchão, dar pro necessitado, minhas roupas, pega tudo isso daí, pega tudo que é meu, e lá na minha conta bancária, toma aí, quem quer dinheiro, porque eu não tenho dinheiro assim, né? Ai, quem quer dinheiro, não sei o quê, ai, que lindo, agora eu tô sendo salva. Vou ficar vendo navio, porque Deus tem nada a ver com isso, não adianta. Não adianta, eu posso pegar e colocar a torcida do Corinthians e do Palmeiras para vir morar aqui comigo. Não adianta, não adianta. Isso não deixa Deus impressionado, porque isso deve ser uma coisa natural, não tem que ser uma coisa forçada, não tem que ser uma coisa para tentar agradar a Deus, tá certo? E muito menos para, né, outras coisas. Então, a natureza do novo nascimento é importante deixar claro que o novo nascimento, muitas pessoas confundem a verdadeira natureza do novo nascimento. Então, assim, Nicodemos era rico, Nicodemos tinha grana, ser rico e ter grana é a mesma coisa, achei meio redundante, mas tudo bem. Nada satisfazia sua alma. Você pode ser lindo de morrer, você pode ter muito dinheiro, nossa, você pode ser a pessoa mais intelectual, mais inteligente, mais isso, mais aquilo, tá? Você pode ser o cara que a mulherada sai correndo atrás, sabe? Você pode ser a mulher que para o trânsito, mas nada disso vai te satisfazer, sabe? Porque o dinheiro não é garantia para ninguém. Beleza, um dia acaba também, meu bem, sabia? É isso aí. E nada. Então, assim, quando a gente morrer, o máximo que o seu dinheiro vai dar é um belo funeral, mais nada. E você nem vai ver se o povo foi, se não foi, entendeu? Se você deixou aquele dinheiro pro caixão top, mas o pessoal pegou o dinheiro e comprou uma caixinha de tomate lá, aquelas madeirinhas lá e te jogou lá, e ninguém nem quer saber. A gente não vai ver quem é que vai no nosso funeral. Ah, não vou ver. Até não foi, né? Eu vou puxar o pé dele de noite, ele me paga. Não foi. Então a gente não vai ter nada disso. Toda coisa que a gente tinha, o povo ainda vai ficar lá brigando como se fosse disposto de guerra. Sabe? É horrível isso, né? Então, não adianta ter dinheiro e não ter disposição e paz no seu coração, né? E Deus na sua vida. Então, isso é muito importante. Eu sou da Blé, eu sou presbi, eu sou isso, eu sou aquilo. Não adianta. Não tem placa lá em cima. Não tem placa de nada, então não se iluda, porque não vai acontecer. Aí o que você tem que fazer? Negue-se a si mesmo, leva a tua cruz, faz o que Deus quer que você faça, criatura. Faz algo para agradar a Deus, o que te custa? Tem a vida, o sopro de vida, tem família, Deus te deu tanta coisa e você não tem disposição para ver a palavra. Que horror! Então a tua escuridão, a escuridão de quem não quer ouvir a palavra, é tão grande quanto a escuridão da noite que estava envolvendo aquela conversa lá de Nicodemos com Jesus, né? Aquela conversa em particular, né? Falei íntima, não, é particular com Jesus. Então é muito importante. Então você quer ter o teu particular com Jesus, entra lá no teu esconderijo, né? E vai, fala e derrama o seu coração. Nem põe embaixo da coberta, mas derrama o seu coração. E fala a Deus, Senhor, me dá um coração, me dá um novo coração. Eu não quero mais ser do jeito que eu sou, Senhor. Eu não quero ser o crente, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não quero isso para minha vida. Eu quero ser melhor, eu tenho que ser como o Senhor, a imitação de Cristo, né? Então você vê. E Cristo, ele é manso e humilde. Olha que beleza. Ainda chego lá, cara, ainda chego lá. Não na mesma perfeição, mas eu quero chegar. Né? Humilde, mansa. Olha que bênção. Né? É isso aí, gente. Então, vou parando por aqui mesmo, tá? E assim, desejo a todos vocês, tá aqui. Tenha um ótimo final de semana, que Deus abençoe suas vidas, tá bom? Por favor, deixa um likezinho, eu sempre esqueço de pedir, né, mas? E aquele comentário bem bacana, né? Então, assim, qual é a área da sua vida que você acha que você tem que nascer de novo?
né? Não precisa escrever, não. É simples, pensei com você e tal. Vai ser muito bom ver aí o seu comentário. Eu gosto muito, tá bom? Então, nascer de novo, nascer do Espírito, dar bons frutos, né? Dar bom testemunho, essa é a nossa obrigação, né? Dar um ótimo testemunho. E não vamos nos conformar com as coisas deste mundo, não, meus queridos, nunca. Nunca vamos nos conformar, nunca vamos achar que, ter partidarismos, abomina os olhos altivos, os pés que correm apressados para fazer o mal. Toma cuidado, gente. Toma cuidado, porque às vezes as trevas estão assim tão grandes na vida da pessoa que ela não consegue enxergar, ela não consegue ver, pode estar mostrando ela. Aquele abraço e até a próxima, se ele permitir, tá bom? Beijo. Tchau, meninas. Tchau, varões. A paz do Senhor para vocês, rapazes, tá bom? Deus abençoe. Por favor, compartilha aí se você puder. Ajuda aí o canal. Fazer a sua vida em sentido e propósito e deixa seu rastro onde passa. Todos nós aqui iremos, né? Mas a gente vai olhar e falar assim, aqui passou um ser humano. Olha aqui o que foi deixado de mensagem, Com de certeza. trabalho. Então, assim, se você não se dispuser a dar sentido e propósito à sua vida, não tem espiritualidade que se sustente. Nós somos uma possibilidade de 1 em 4 trilhões Os de espermatozoides possibilidades da gente ser quem a gente é. Então, assim, é um milagre estar vivo. A nossa existência é um milagre inquestionável, inquestionável. O Criador me fez com algum objetivo. Isso é o sentido. Sentido é pro que eu nasci. Propósito é utilizar o sentido para me tornar uma pessoa melhor e para tornar o meu redor melhor também.